A natureza pode realmente criar objetos impressionantes. Os buracos negros são um exemplo desse tipo incrível de objeto, principalmente quando entendemos o quão colossal é o seu campo gravitacional. Esses objetos são tão gravitacionalmente intensos que a luz, a coisa mais rápida do universo, não consegue superar a velocidade de escape e cai para sempre dentro desses lugares. É ali que a gravidade é posta à prova e a física do universo é testada aos seus limites. Mas como é de se imaginar, se aproximar de um buraco negro pode ser mortal. Mas e se eu te disser que existem buracos negros mais perigosos do que outros? No vídeo de hoje vamos entender como buracos negros pequenos podem ser mais perigosos do que os maiores. No universo, encontramos dois tipos principais de buracos negros. Temos os buracos negros supermassivos, localizados no centro de quase todas as galáxias do universo, mas também existem os buracos negros menores, como os de massa estelar. Esses últimos surgem a partir do colapso gravitacional de uma estrela supermassiva no final de sua vida. No entanto, nem todas as estrelas seguem esse destino. No caso do Sol, por exemplo, sabemos que seu fim resultará em uma anã branca. Uma anã branca é essencialmente um núcleo de matéria degenerada que restou do processo de fusão nuclear, que ocorreu ao longo de bilhões de anos. Nesses núcleos, apenas os elementos mais pesados permanecem brilhando pelo calor residual. Na realidade, uma estrela precisa ter pelo menos 15 vezes a massa do Sol para que ao final de sua vida possa dar origem a um buraco negro. Por outro lado, os buracos negros supermassivos são objetos que remontam ao início do universo. Eles se formam a partir da aglomeração de grandes nuvens de gases como hidrogênio, ao ponto de surgir um objeto com uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz é capaz de escapar. No entanto, a percepção comum de muitas pessoas é que buracos negros são monstros cósmicos, que destroem tudo que passe pela frente, ou seja, que suga tudo também que chega perto. Essa visão, claro, é extremamente equivocada. Um buraco negro pode até ser gigantesco e impactante, mas ele só é escuro por conta de sua densidade muito alta, que cria um campo gravitacional tão forte, no qual a luz não consegue escapar. Isso está relacionado ao conceito de velocidade de escape, que é a velocidade necessária para superar a gravidade de determinado objeto celeste, ao ponto de fugir do seu campo gravitacional sem retornar. Na Terra, essa velocidade de escape é superior a 11 km por segundo, enquanto para um buraco negro, independentemente do seu tamanho, a velocidade de escape é superior a 300 mil km por segundo. Portanto, um buraco negro continua sendo um objeto tridimensional, assim como uma estrela ou um planeta é, e não um buraco literal no espaço como muitos remetem. Portanto, as coisas só caem no buraco negro se ultrapassarem o limite do horizonte de eventos, que é a fronteira além da qual a gravidade do buraco negro se torna tão forte ao ponto de atingir a velocidade da luz. Por exemplo, se o Sol fosse trocado por um buraco negro da mesma massa, as órbitas dos planetas permaneceriam as mesmas e não seríamos sugados diretamente para o buraco negro. Mas como um buraco negro poderia ser mais perigoso do que outro? Pode parecer estranho, mas a sua chance de sobreviver ao se aproximar de um buraco negro supermassivo pode ser maior do que se aproximando de um buraco negro de massa estelar. Voltando ao conceito de horizonte de eventos, se um objeto se aproxima além daquele limite, ele pode ser esticado e despedaçado completamente. Esse processo é chamado de espaguetificação. Por incrível que pareça, isso já foi observado na prática, com estrelas se aproximando demais do buraco negro e sendo esticada pelas forças de maré daquele objeto. Acontece que os efeitos físicos podem até ser iguais para ambos os tipos de buracos negros, mas a forma como ocorrem pode ser diferente.
Por exemplo, os buracos negros menores podem ser considerados significativamente mais perigosos em comparação aos buracos negros supermassivos devido aos efeitos de maré mais intensos que cada um pode gerar. Esses efeitos de maré se referem às forças de distorção gravitacional que atuam em um objeto quando ele se aproxima de outro objeto massivo. Por exemplo, a Lua exerce puxões gravitacionais na Terra, assim como o Sol também faz. Em um buraco negro menor, os efeitos de maré se tornam mais poderosos e perceptíveis a uma distância relativamente menor do horizonte de eventos. Isso significa que a espaguetificação que você sofreria poderia ocorrer em uma proximidade mais perigosa antes de atingir o próprio horizonte de eventos. Por outro lado, quando se trata de buracos negros supermassivos, é possível cruzar o horizonte de eventos sem que os efeitos de maré se tornem tão acentuados ou perceptíveis. Isso ocorre devido às enormes escalas que esses buracos negros possuem, que por consequência fazem ter um horizonte de eventos muito maior. Na prática, ocorreria o seguinte: quando você se aproximasse de um buraco negro de massa estelar, a força gravitacional seria diferente em diferentes partes do seu corpo, o que pode levar a uma deformação mais acentuada e até mesmo a uma ruptura antes de você atingir o horizonte de eventos. No caso dos buracos negros supermassivos, esses efeitos são bem mais amplos no sentido de que o horizonte de eventos está mais distante do centro de gravidade e, por consequência, seu corpo não seria tão afetado. Já nos buracos negros de massa estelar, o centro de gravidade está incrivelmente mais próximo do horizonte de eventos. Aqui, quando você se aproxima demais do horizonte, o processo de espaguetificação começa a acontecer de forma mais incrivelmente desigual em diferentes partes do seu corpo. Como o horizonte de eventos está mais próximo do centro de gravidade do buraco negro, isso quer dizer que as forças de maré iriam agir mais fortemente e seu corpo seria puxado mais primeiro nos pés do que próximo à cabeça, que seria a região mais distante do horizonte. Pode parecer uma distância irrelevante pensar dos pés à cabeça, mas a questão é que estamos lidando com forças gravitacionais milhões de vezes mais fortes do que aquelas que experimentamos aqui na Terra. No buraco negro menor, seus pés seriam acelerados pela gravidade mais rapidamente à medida que o corpo inteiro seria puxado, e essa força poderia te romper no meio. Só para efeito de comparação, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea tem 4,3 milhões de vezes a massa do Sol e 24 milhões de quilômetros de diâmetro. Um buraco negro de massa estelar médio pode ter 10 massas solares e medir algumas dezenas de quilômetros de diâmetro. Seria muito mais perigoso porque você chegaria mais facilmente perto do centro de gravidade deste objeto. Buracos negros são fascinantes e ficam ainda mais intrigantes quando entendemos a física por trás. Supermassivos ou não, eles são objetos incríveis. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!